Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, de uma forma bem simples para que todo mundo compreenda bem esse processo. E também de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade Lar Três Irmãs. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para esse canal. Clique no joinha, é o like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Hoje o vídeo é sobre os substratos, mas substratos direcionados para plantas de maior porte. Qual deveria ser a mistura ideal para esse sistema? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta é relativamente comum, tá? E muitas pessoas já me enviaram, como é que poderia ser feita a mistura, dos substratos para esse caso, que seria, por exemplo, palmeiras, rafes, e até mesmo cactácea tipo mandacaru, tá certo? Qual seria, a mistura ideal para essa situação? Vocês que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós temos aqui neste canal mais de 250 vídeos com diversos assuntos relacionados a cultivo de plantas em vaso, ok? Existem mais de 15 playlists, diversos assuntos, adubos, pragas, doenças, substrato. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, ok? E ajuda também o nosso canal. Nesse caso, diferente do vídeo que eu postei recentemente, que é substrato de maior leveza, nós temos que pensar exatamente o contrário, tá certo? E por quê? Porque senão o vaso vai tender a tombar, tá certo? Então eu já vi situações em que uma palmeira caiu nas costas de uma senhora num shopping, porque o substrato não estava adequado, tá, a segurar toda aquela estrutura da planta. Então a gente vai comentar aqui um sistema diferenciado de substrato para essa ocasião, tá certo? Mas a gente sempre tem que pensar no seguinte, no conjunto, da planta, tá, o vaso e o substrato. Em primeiro lugar, a gente tem que falar um pouquinho dos vasos, tá certo? Porque existem vasos para plantas de maior porte, mas vasos plásticos, ok? Pode ser utilizado? Sim, pode ser utilizado. Mas se você utilizar esses vasos plásticos, você vai ter que pensar melhor no seu substrato. O seu substrato tem que ter uma densidade um pouco maior para, que não aconteça a situação que eu acabei de comentar para você. Dependendo do vaso, você pode também fazer o uso de misturas mais pesadas ou menos pesadas, que seria a densidade dos substratos. Os materiais de maior densidade, tá? Ou seja, aquelas que vão resultar num peso maior do substrato. Então eu coloquei aqui, vou falar de 3 materiais, tá certo, que vocês vão conseguir com facilidade. Primeiro seria a própria areia, quando eu falo areia, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação à origem dessa areia, tá certo? Principalmente porque a gente tem visto muita areia de construções,
com altas taxas de contaminações, principalmente de nematóide, que é essa praga que pode prejudicar suas plantas. Outro material também que comumente o pessoal tem utilizado são as pedras, né, mais conhecidas como britas, tá certo? Essas pedras de construções. São comercializadas em vários diâmetros, basicamente vão oferecer, né, essa densidade. Outra coisa que muita gente tem utilizado e também que pode ser utilizado são os cacos de telhas e tijolos, né? Material que pode ser tranquilamente reciclado e também usado para essa finalidade. Todos esses materiais eu comentei uma a uma, tá? Nos vídeos de substrato. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, tá? Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos, tá? Mas também a gente não pode esquecer dos materiais, né, que possam agregar nessa mistura, tá? Eu estou dizendo dos materiais que possam reter mais umidade, porque todas que eu falei anteriormente, elas retêm muito pouca a umidade, a capacidade de retenção de água é baixa. Então nós temos também que colocar uma boa porcentagem aí, tá, de materiais que retenha a umidade. Então eu posso comentar aqui a própria fibra de coco tratado e as turfa, tanto a turfa de solo como a turfa de esfagno. São materiais que conseguem reter um pouco mais, aliás, muito mais umidade. Então a gente vai ter que balancear na mistura todos esses materiais. Cito também um material que possa preencher lacunas, né? Elas não têm exatamente o poder de retenção de água e mesmo o poder do peso, tá? Elas não têm, elas não favorecem muito pelo seu peso, mas elas são bem interessantes, né? E são de fácil acesso, que é a casca de pinos. Principalmente essas cascas de pinos compostado, tá certo? Então elas são casca de pinos, tá, de menor diâmetro, tá, nessa coloração um pouco mais escura, tá certo? Vocês podem encontrar esses materiais com muita facilidade, principalmente aí no centro-sul do país. Sempre interessante que o peso, né, do vaso e do substrato tenha pelo menos, né, 2 vezes o peso da planta, tá certo? Isso para evitar o tombamento, ok? Alguns decoradores trabalham com até 5 vezes, tá, o peso do substrato, vaso com relação à planta. Eu vou aqui, tá certo, passar para vocês uma mistura hipotética que poderia ser feita, tá certo? Lógico que isso vai depender muito de região para região, né? Porque vocês podem acabar não encontrando determinados materiais. Mas aqui eu poderia comentar em que você pudesse fazer uma mistura com relação a um substrato de maior densidade, colocando, por exemplo, 50% dessa casca de pinos, tá certo, compostada, 30% da areia entraria então como material complementar e 20% eu colocaria sim a fibra de coco, tá certo, ou a turfa, né, de solo ou esfagno, para que tenha uma retenção de água, tá? Essa mistura é hipotética, tá certo? Vai depender muito também do tipo do vaso que você for usar, né? Se ela for, por exemplo, de cimento, né, você pode aliviar um pouco mais a densidade do seu substrato, vocês estão entendendo? E também mencionar, né, que depois da mistura feita, é interessante sim vocês fazerem, tá, a esterilização do seu substrato, ok? Eu já postei vários vídeos aqui sobre a esterilização, irei postar outros, né? Então é interessante que vocês
sempre realizem a esterilização do substrato antes de fazer o plantio, tá? De utilizar o substrato, tá? No cultivo das suas plantas em vaso. Vocês viram que essa pergunta é bem importante, né? Bem interessante, e essa resposta normalmente vocês não vão encontrar em lugar nenhum, tá? Talvez eu seja aí um dos primeiros a estarem falando de substrato de maior densidade, ok? Mas isso foi possível à pergunta de vocês, tá certo? Então, se vocês puderem encaminhar as suas perguntas, suas sugestões, isso ajuda muito o nosso canal. Pessoal, como em todos os vídeos, eu peço a sua ajuda especial para essa entidade Lar Três Irmãs. É uma entidade que acolhe velhinhos, muitas vezes abandonados, tá? Pelas suas... dão tudo o que eles precisam, alimentação, abrigo, vestuário. Se vocês puderem ajudar, seria muito interessante, tá certo? Contribua você também. E peço também, tá, a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, se inscreva, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.